Olá, irmãos, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Vamos dar continuidade à nossa série de estudos. É uma grande alegria poder estarmos aí compartilhando a palavra de Deus. Temos estado nesses dias aí falando sobre o que somos, o que fazemos e meditando nisso, nessa nova assinatura, nessa nova vida que temos em Cristo Jesus, nós temos tentado aí transmitir, o que a palavra de Deus fala à luz desses temas aí tão importantes. Viver para a glória de Deus, ter uma vida condizente com o nosso novo estado, novo homem, uma nova criatura, regenerados por Deus. E esse estudo tem sido muito, muito importante. Para aqueles que estão assistindo com a gente aí pela primeira vez, estamos trabalhando essa revista, O que Somos, O que Fazemos. O caráter determina a conduta e vice-versa. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o amor. A palavra de Deus nos orienta a amar, A lei de Deus, ela se resume no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E a pergunta da lição de hoje visa a nós tentarmos responder: amor mesmo ou conversa melosa? Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Amor mesmo ou conversa melosa? E isso é de extrema importância, à luz do texto que iremos ler, baseado na primeira epístola de João, capítulo 4, versos de 7 a 12. E eu convido então os irmãos a abrirem suas Bíblias para nós fazermos a leitura desta passagem. Primeira epístola de João, capítulo 4, versos de 7 a 12, que nos diz assim a palavra do Senhor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar então para tratarmos deste tema tão importante. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti por mais essa oportunidade de estarmos diante da Tua palavra e dela extrairmos os ensinos concernentes a este tema tão importante, que é a necessidade de amarmos como forma de mandamento. A Tua palavra nos orienta que a suma do Teu mandamento é amar a Deus, amar ao Senhor sobre todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. E rogamos a Deus que à luz deste estudo, deste tema tão importante, porque é o resumo da Tua palavra, é aquilo que é mais importante na Tua palavra, porque como acabamos de ver na Tua palavra, o Senhor é a própria essência do amor. E o Senhor nos ensina a amar, tanto a Ti como ao nosso próximo. Então, ó Pai, não nos deixes, ó Deus, cair na tentação de nos iludirmos
de que estamos amando quando, na verdade, de fato não estamos. Nos ensina a amar como o Senhor requer que amemos. Nos ensine, ó Deus, a viver como o Senhor quer que vivamos. Dá-nos a Tua graça, a Tua orientação e a iluminação do Teu Santo Espírito para o ensino que teremos nesta noite, através deste tema. E nos dê a Tua graça. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa introdução, queridos. Todo amor procede de Deus. Deus é amor, conforme 1 João 4,8. E Deus manifestou-se de modo grandioso ao entregar seu único filho para morrer pelos demais filhos. Deus demonstrou seu amor em ato público a fim de que os nascidos dele recebessem objetivamente a declaração de que não são mais culpados de seus pecados e, portanto, estão livres e devem ser absolvidos diante da justiça. Não há mais acusações contra esses por quem Cristo morreu. Romanos 8:1. Somente os filhos de Deus sabem o que é o amor, porque somente os filhos conhecem o Pai, a ponto de manifestar em nome dele a essência real e verdadeira do amor em si mesmo e nos outros. Os filhos conhecem o Pai. Abre aspas. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Fecha aspas. 1 João 4:7. E esses que são seus filhos sabem amar uns aos outros, porque o amor é a declaração de esvaziamento de si mesmo. Cristo se esvaziou de si mesmo por amor pelos eleitos. Filipenses 2:7. E a manifestação de entrega pelo outro, Cristo se entregou por nós. Romanos 5:8. O amor descrito por quem não é nascido de Deus é falso, deturpado e humano. É egoísta e centrado nas relações de utilidade e funcionalidade. É idólatra, que fundamenta suas razões no bem-estar e na alegria de quem falsamente o produz. É um amor que se alegra com a injustiça, que provoca ciúmes ardentes, que é interesseiro, que não sabe esperar, que não confia no outro. É um amor de emancipação de Deus, de negação dos princípios divinos por interesses próprios e de luta por liberdade do senhorio de Cristo. Olavo Bilac, que viveu entre 1865 a 1918, poeta brasileiro, expressou-se em seu poema Alvorada do Amor, falando do amor de uma mulher, no caso Eva, em relação a Adão, após a queda no Éden, da seguinte maneira, abre aspas, ah, bendito momento em que me revelaste o amor com o teu pecado e a vida com o teu crime, porque livre de Deus, redimido e sublime, homem fico na terra, à luz dos olhos teus, terra melhor que o céu, homem maior que Deus. Fecha aspas. O amor natural humano não é o mesmo amor expresso em Deus. Embora cantado, escrito e encenado com certa beleza, porque há beleza na criação, ainda que corrompida pelo pecado, o amor humano é destinado apenas a revelar a idolatria do coração humano,
que tenta se afastar do Senhor e estabelecer seu próprio edifício e governo, conforme Gênesis 11:4, que diz naquela passagem da Torre de Babel. O autor ele utiliza esta passagem para usar como exemplo aquele episódio, quando lá em Gênesis 11, versículo 4, está escrito: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejam espalhados por toda a terra. Para que tornemos célebre o nosso nome e não sejamos espalhados por toda a terra. O homem ele tenta chegar aos céus pelo seu próprio recurso, ele tem um amor por si mesmo, ele tem um ardente desejo de autonomia, de não se submeter ao senhorio do Senhor, de não estar sujeito a um ser soberano, a um ser maior que ele. Isso nós vimos desde a origem da criação, quando Adão e Eva pecaram. O autor ele mostra algo aqui bem interessante nessa introdução. O amor descrito por quem não é nascido de Deus é falso, deturpado e humano. Somente aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, é que sabem o que significa o verdadeiro amor. O amor demonstrado por Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, a nós. Este é o verdadeiro amor. E só quem é alcançado por este amor verdadeiro, único, entende a verdadeira essência do que é o amor. Como o autor diz aqui, o amor descrito por quem não é nascido de Deus é falso, deturpado e humano. Não é deste amor que o apóstolo João nos ensina à luz da palavra de Deus. E é isso que nós vamos ver então aqui nessa noite. Então, primeiro, contexto. O amor verdadeiro se manifesta contrariamente à ideia de autogoverno. O amor verdadeiro é altruísta e revela um plano de redenção do outro. João nos diz, abre aspas, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Fecha aspas, 1 João 4,9. A manifestação amorosa de Deus tem sua razão clara para vivermos. Aqueles que são nascidos de Deus se tornam novas criaturas, com novas ideias e nova motivação, um novo ethos. Eles foram ressuscitados com Cristo em sua ressurreição e, portanto, não vivem mais como escravos do pecado. O argumento de Paulo é belíssimo, abre aspas, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Fecha aspas, Romanos 6,4. E a certeza que acompanha a fé cristã é a de que, abre aspas, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Fecha aspas, Romanos 6,8. Portanto, não somos mais obrigados a pecar, ao contrário, temos condições de fugir do pecado e sua escravidão e nos rendermos em obediência e servidão a Cristo, nosso verdadeiro Senhor. O argumento de João, portanto, é que nisto consiste o verdadeiro ato de amor, em nossa rendição a Cristo, nosso Senhor, que se entregou por nós, por um plano de Deus, o Pai. Por isso, João afirmou, abre aspas, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
1 João 4:8. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele, relacionar-se de modo profundo e afetivo, é experimentá-lo em sua paternidade e senhorio. Somente os nascidos de Deus podem, portanto, distinguir o amor humano do amor divino, porque somente os filhos podem se relacionar com Deus em sua intimidade e profundidade. O autor aqui ele nos coloca diante desta situação de que somente nós, que nascemos de novo, que temos uma nova assinatura, que vivemos para dar um testemunho de um novo nascimento, que vivemos para a glória de Deus, podemos realmente amar de verdade, conforme o tema da lição. Amar mesmo, e não falarmos de amor como uma conversa melosa. Por que o autor da revista demonstra isso? Porque o amor de Deus, ele é colocado em nosso coração por meio da fé. Nós amamos a Deus pela fé, no Deus que cremos, no Deus que nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós, para que nós tivéssemos vida nele. Então, somente esses que receberam o dom da fé pela graça de Deus para crerem em Cristo e entenderem esse amor ágape, o amor sacrificial de Cristo por nós, é que eles são capazes de realmente entenderem a essência do amor verdadeiro. Porque nós fomos alcançados por um amor verdadeiro, o amor de Deus por nós. É deste amor que a epístola de João está tratando. É deste amor que a palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Nós só podemos dizer que amamos a Deus sobre todas as coisas no ato da nossa genuína conversão, da nossa metanoia, da nossa mudança de mente, do nosso arrependimento. Porque quando fazemos isso, nós estamos renunciando a nós mesmos e a qualquer outro ser que se diga Deus. E nós estamos nos curvando, nós estamos nos rendendo ao amor de Deus por nós em seu Filho Jesus Cristo. Nisto consiste o verdadeiro amor, em abandonar o amor por nós mesmos e nos curvarmos diante do sublime amor de Deus por nós, gracioso amor de Deus por nós. E quando nós entendemos que Deus nos amou de tal maneira que se fez carne, Deus se fazendo carne, se fazendo homem para morrer por nós, é que nós entendemos realmente a essência do que é um amor de verdade. Não é um amor superficial. Não é esse amor aí sentimentalista. É um amor real. É um amor verdadeiro. Então, o que podemos aprender? Segundo ponto, o que podemos aprender? Quando amamos ao nosso Deus, amamos também o nosso próximo. Thomas Watson, comentando o breve catecismo de Westminster, afirmou que podemos manifestar o amor de duas maneiras distintas. A primeira maneira, isso eu destaquei aqui que é muito importante, olha o que ele afirmou. A primeira maneira é o amor de concupiscência ou o amor próprio. Esta é a primeira manifestação de amor. Amor de concupiscência ou também chamado o amor próprio. De acordo com Watson, esse é aquele amor humano que até mesmo os ímpios têm, que gostamos de alguém porque ele nos deu algo importante, como quando o ímpio agradece a Deus porque deu a ele uma bênção, uma boa família, um bom emprego, saúde, etc. Então veja, esse amor, o amor próprio, o que ele chama de amor de concupiscência, é um amor que até os ímpios são capazes de ter.
Eles até falam, né? Ah, graças a Deus eu consegui um bom emprego. Graças a Deus eu consegui comprar esse carro. Graças a Deus eu consegui aquela casa. Isso é o amor próprio, o amor de concupiscência. É o amor pelo benefício próprio. Esse é um tipo de amor. Os ímpios também gozam dele. Os ímpios também têm. E é verdadeiro, é real. É um sentimento genuíno, mas que demonstra um amor próprio. Mas há outro tipo de amor, o amor de afeição, que é quando nos relacionamos com alguém de modo íntimo, quando o nosso coração está posto no objeto de nosso amor, quando nos deleitamos nele. Esse é um amor diferente, especial e exuberante. Esse amor é superlativo, cheio de afeições e de propósitos nobres. Esse é o amor de Deus. Deus nos amou afetivamente. Essa é a diferença entre o amor próprio, o amor de concupiscência e o amor afetivo. Deus nos amou afetivamente. Cada um dos nomes dos filhos de Deus estava no centro da intenção principal de Deus, no âmago do seu coração. A redenção, portanto, é um ato puro de amor. É uma demonstração afetiva de amor. João não utiliza Cristo, mas Filho. Sua intenção é revelar a intimidade familiar entre pai e filho. E essa intimidade foi destinada a nós, que também somos filhos, aqueles pelos quais Cristo morreu, nos tornamos filhos. E Deus nos amou mandando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, ou seja, os seus outros filhos, não pereçam, mas tenha a vida eterna. Ou seja, essa intimidade, essa relação entre pai e filho unigênito foi destinada a nós, que também somos filhos. Esse é o amor afetivo. E o caminho para que isso fosse demonstrado foi a obra substitutiva e salvífica de Jesus na cruz do Calvário, cumprindo o papel de ser ele, Cristo, a propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Esse ato se tornou prioridade para Deus. Foi a sua obra. Ele se tornou carne e habitou entre nós para isso, conforme Mateus 1,21. O objetivo de Deus era que o seu Filho unigênito cobrisse todos os pecados e culpas de seus demais filhos. O irmão mais velho dessa família, Jesus, entregou-se voluntariamente para garantir a todos os demais membros dessa família a herança que não murcha. Devemos frisar que, eu destaquei aqui, conforme o autor, não há amor mais sublime que este. Não há prova de amor como essa. É uma mensagem indescritível e, na linguagem de Pedro, um ato que resultou numa alegria, abre aspas, indizível e cheia de glória, fecha aspas, 1 Pedro 1, 8-9. Incapaz de ser mensurada, porque resultou na nossa salvação. O ato de amor de Deus por nós se manifestou na substituição de nossa culpa. Cristo levou sobre si a nossa podridão, nosso pecado e nossa culpa. Ele se colocou em nosso lugar, tornando-se propiciação. Abre aspas, a propiciação, escreveu John Murray. Abre aspas, contempla o fato de que somos passíveis à ira de Deus, além de ser a provisão da graça mediante a qual podemos ser libertados desta ira. Fecha aspas. Paulo escreveu em Romanos que, abre aspas, Deus propôs no seu sangue de Cristo, como propiciação,
mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Fecha aspas. Romanos 3, 25. Mas não apenas para demonstrar sua justiça na punição do pecado em Cristo, mas para ser ele também, abre aspas, o justificador daquele que tem fé em Jesus. Fecha aspas. Romanos 3, 26. João, portanto, vincula o ato declaratório de Deus com sua demonstração real. E ele vincula ainda esse exemplo com a nossa prática, a fim de que o tomemos como modelo de nossos relacionamentos com Deus e com os irmãos. Não é possível alguém dizer que ama a Deus se não amar o seu irmão. Como também não é possível alguém dizer que ama a seu irmão sem obedecer ao que Deus determinou em seus princípios. Talvez tenhamos aqui o texto de maior expressividade na unidade de pensamento sobre o amor. Amar a Deus e ao próximo. Então, queridos, aqui o autor vai nos mostrar que quando Cristo vem, é a maior expressão do amor de Deus para nós. É um amor sacrificial. Jesus ele se torna a propiciação pelos nossos pecados, para que não houvesse condenação sobre nós. Então, essa é a maior declaração que poderia existir. Por isso, os apóstolos vão colocar que é um amor indizível, não tem comparação com isso. E só é possível alguém dizer que ama quando reconhece esse amor. A gente só sabe o que é amor, para podermos falar de amor, quando nós entendemos o maior amor demonstrado por nós, que é o amor de Deus. Como que eu vou falar que eu amo alguém, ou até que eu amo a Deus, se eu não me converto, se eu não creio em Deus a ponto de abandonar a minha própria existência, a minha própria vida, o amor por mim mesmo para obedecê-lo? Se essa é a maior expressão de amor da humanidade, dado à humanidade, se Deus é a própria essência do amor, como eu posso dizer que eu amo se eu não aceito o verdadeiro amor? Se eu não me rendo ao verdadeiro amor, para então eu entender o que é amar de verdade e poder viver demonstrando este mesmo amor. Porque este é o verdadeiro amor. Então eu tenho que viver, se eu digo que eu amo, eu tenho que viver à luz deste amor, que é o amor verdadeiro, o amor sublime. Letra B. Quando amamos ao nosso próximo, amamos também o nosso Deus. João afirma, abre aspas, se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Fecha aspas, 1 João 4:20. Devemos nos lembrar que João estabelece os sentidos como prova da existência de Jesus Cristo. Os nossos sentidos são formas pelas quais podemos provar e testemunhar a existência de Cristo e seu ministério. Lembre-se do versículo 1 da carta e toda a preocupação de João em combater o ensino gnóstico que tentava desumanizar Jesus Cristo. Observe a sequência que João estabelece. O amor procede de Deus, versículo 7. Amar depende de se conhecer a Deus, versículo 8. Deus provou seu amor demonstrando, expondo seu Filho na cruz por nós. Versículo 9. E quem conhece a Deus sabe o que é o amor, porque se tornou alvo desse amor. Versículo 10. E aí eu destaco aqui as palavras do autor da revista. Portanto,
Amar uns aos outros não é uma filosofia barata de uma pedagogia social, nem de uma psicologia humanista, muito menos uma tentativa de justificar ações benevolentes com o fim de alcançar a redenção. Amar uns aos outros é um dever que se estabelece a partir do fato de que estávamos mortos e fomos ressuscitados, sem nenhum mérito nosso, sem nenhuma força interna humana, sem que nós nos escolhêssemos para alvos dessa salvação, mas somente por uma graça autônoma e livre de Deus, mostrada em Jesus Cristo, para amarmos aos outros com toda a nossa devoção e afeto, com toda a força do nosso coração regenerado. Eu quis destacar isso aqui porque ele dá uma conclusão maravilhosa. Isso não é psicologia humana, não é filosofia. Isso só pode ser, esse verdadeiro amor ele só pode ser demonstrado a partir do momento que nós conhecemos o verdadeiro amor, o amor de Deus, demonstrado por nós. E ele fez isso para que nós nos amássemos, para que nós pudéssemos, à luz daquilo que ele fez por nós, amarmos como ele nos amou, amarmos também o nosso próximo. Um amor regenerado, um amor afetivo. Então, porque Deus nos amou de um modo tão exuberante, devemos também amar as demais pessoas. 1 João 4,11. João utiliza o vocativo amados, exatamente para designar os alvos desse amor, que são aqueles que receberam de Deus a redenção de suas almas e a justificação de seus atos. João ainda afirma que a maneira de vermos Deus é amando uns aos outros. Em Mateus 25, de 31 a 46, Jesus faz essa relação, afirmando que o modo como nos relacionamos com as pessoas e o cuidado que temos por elas demonstram ou não se o conhecemos de verdade. Jesus se compara às pessoas que carecem de auxílio e de amor e afirma que todas as vezes que voltamos nossos olhares a essas pessoas com a motivação correta, direcionamos a Ele mesmo nossa devoção. É comum perguntarmos com o fim de justificarmos nossa falta de amor ao próximo: quem é o meu próximo? Ou quando foi que te vimos com fome? Mateus 25, 37. A resposta de Jesus Cristo é muito clara, mas nem sempre queremos ouvi-la. Abre aspas. Sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Fecha aspas. Mateus 25, 40. E, novamente, abre aspas. Sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Fecha aspas. Mateus 25, 45. A pergunta permanece latejando em nosso peito e consciência. Abre aspas. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Fecha aspas. 1 João 3,17. De fato, assim como Deus demonstrou o seu amor por nós, dando-nos Cristo, seu Filho unigênito, para morrer por nós, assim também devemos dar-nos a nossos irmãos, a fim de trazê-los à vida, especialmente aqueles que estão sendo tentados a abandonar sua fé. Para com esses, demonstrar amor genuíno é fundamental. E o argumento final de João nessa sessão é que, se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Será que Deus nos abandona em caso de desamor para com os outros? Creio que esse argumento é o mesmo usado por Jesus na oração do Pai Nosso.
Se perdoarmos uns aos outros, Deus nos perdoará. Isso não significa que o perdão de Deus ou o seu amor por nós estão condicionados ao que fazemos, porque não estão mesmo. Mas significa que o nosso perdão destinado ao outro e o nosso amor direcionado ao próximo são demonstrações de que o perdão de Deus por nós e o amor com que Ele nos ama são reais. E de fato e de verdade produzem frutos de santificação. Então, queridos, quando amamos ao nosso próximo, amamos também o nosso Deus. É uma relação que não tem sentido de ser diferente. Não tem como nós amarmos ao nosso próximo de verdade se nós não entendermos o amor de Deus por nós. É só quando nós entendemos o amor de Deus por nós que nós entendemos o verdadeiro amor para podermos amar de verdade ao nosso semelhante. Como que eu vou perdoar alguém que me fez algo tão mal? Quando eu vou em algo maior do que aquilo que essa pessoa me fez. Quando eu olho o amor de Deus por mim. E aí eu penso, nós devemos pensar, né? Se Deus foi capaz de nos amarmos desta maneira, afetivamente, a ponto de enviar Jesus para morrer daquela forma tão cruel, tão sofrida, tão difícil, tão humilhante, na cruz do Calvário por nós, isso me impulsiona a perdoar o mal que aquele irmão, aquela irmã me fez e amá-lo, porque eu fui alcançado por um amor muito maior do que esse amor que eu estou demonstrando pelo meu próximo. Se eu, como pecador, fui alcançado imerecidamente, graciosamente, misericordiosamente, ou seja, Deus colocou o coração dele na minha miséria. Ele teve compaixão de um miserável como eu sou. Como eu, miserável, não vou me compadecer de um outro miserável como eu? É difícil alguém que é santo, alguém que é perfeito, alguém que não erra nunca, alguém que é justo em seu ser, que não há nele treva nenhuma, que é luz, ter piedade de quem é treva, ter piedade de um miserável, precisar agir com misericórdia, precisar agir com graça, ou seja, ele não precisava fazer isso por nós, porque nós não éramos merecedores, nós não éramos dignos. No entanto, ele fez isso. Agora, se eu que não sou merecedor, vou me achar no direito de não perdoar alguém porque eu também não acho merecedor, mas nós estamos no mesmo nível. Ele é pecador, eu sou pecador. Então, se eu entendo que alguém me amou a ponto de morrer por mim, sendo eu imerecedor, não tem como eu não amar, eu não perdoar aquele que eu julgo ter me ofendido, aquele que eu julgo ser indigno. Ninguém é digno do amor de Deus. E quando nós entendemos que Deus nos amou a si mesmo, isso demonstra o que é o verdadeiro amor. É você demonstrar afetividade, é você demonstrar uma conduta diferente para aquele que você considera indigno. Então, queridos, resumidamente, o estudo de hoje é isso. O amor verdadeiro, o amor mesmo, aquele que não é conversa melosa, é um amor semelhante ao amor de Deus. O resto é conversa melosa. Ah, eu amo, desde que não pise no meu calo. Não, quem me amar, quem me tratar bem, eu amo da mesma forma. Eu retribuo a cada um que fez por mim. Isso não é o verdadeiro amor. Se Deus nos retribuísse o que nós fizemos, nós não seríamos alcançados por Ele. Nós não teríamos a salvação. Então, o amor ele parte do pressuposto de que só é capaz de amar verdadeiramente quem foi alcançado pelo verdadeiro amor, o amor de Deus. Concluindo então, queridos, quanto temos que aprender, né?
Então precisamos ter em mente que o modo como amamos ao nosso próximo reflete o quanto amamos a Deus, o quanto seus princípios interferem em nossa consciência e o quanto são aplicados em nossa vida. E à medida que amamos uns aos outros, somos aperfeiçoados. Portanto, nossa santificação depende disso. Por essa razão, o escritor aos Hebreus afirmou, abre aspas, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fecha aspas, Hebreus 12, 14. E é importantíssimo observar a relação da sequência e o escritor faz. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e contamine todos. Observe que a questão é relacional. Santidade e fraternidade estão juntas. Sem Deus não existe amor. Assim a gente conclui essa lição. Se não amarmos a Deus, nós não conhecemos o verdadeiro amor, porque Deus é amor. Então vamos para a prática aqui, queridos, finalizando. Se dizemos que amamos a Deus, demonstramos nosso amor ao próximo. A relação entre o que dizemos e o que fazemos credencia nosso evangelho. Nossas palavras devem ser confirmadas por nossas ações. O que você pode fazer hoje para demonstrar seu amor por alguém? Pedir perdão, oferecer flores e se reconciliar, oferecer algum alimento, ouvir essa pessoa. É uma sugestão, uma dica. O que você pode fazer hoje para demonstrar um amor verdadeiro por alguém? É muito lindo, né? Quando a gente fala que ama uma pessoa. Mas se esse amor não for demonstrado nas ações, nossas palavras elas são vazias. Elas não têm efeito nenhum. Tem que ser demonstrado nas ações, queridos. Pais com filhos, filhos para com seus pais, honrando, amando de verdade, perdoando. Esse é o verdadeiro amor. Se eu amo só pelo bem que o outro me proporciona, ou só amo quando está tudo bem, quando ninguém me ofendeu ninguém, quando ninguém fez nada, isso não é a essência do amor. Isso é o amor próprio. Se me fez bem, eu amo. Se me fez mal, eu odeio. Isso é o amor próprio. É aquele amor que nós estávamos falando, que até os ímpios têm. Isso não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é o amor comparado ao amor de Deus. É o amor sacrificial. É o amor afetivo verdadeiro. Independente do que ela me faça, eu estou pronto para perdoar. Eu estou pronto, meu amor não vai mudar. Eu vou continuar dando a outra face. Eu vou continuar fazendo a minha parte. E vencer pelo amor. Nesses últimos tempos aí, eu tive essa experiência. A minha família, diante desse momento tão difícil que tivemos aí com o quadro da minha mãe, a família ficou realmente muito abalada e houve certas injustiças, houve certas palavras malditas, né, no momento errado, e que agrediram, que afetaram, que magoaram profundamente uns aos outros. E foi nesse amor afetivo que a gente encontrou então essa reconciliação ao amor verdadeiro. Vamos superar tudo isso. Isso a gente deve colocar de lado, que o que mais importa, mais importante do que as palavras que foram ditas, das agressões feitas uns aos outros, pelos desacertos, por opiniões, o que deve prevalecer é o amor. A gente saber que a gente erra, que a gente é falho e que o outro também erra com a gente. E que a gente deve, então, estar acima disso. Não vou amar pelo que ele me fez, eu vou amar pelo que ele representa para mim. E pela obrigação que eu tenho de amá-lo
porque eu fui alcançado por um amor quando eu não era digno de recebê-lo também. Então isso é o verdadeiro amor, queridos. Cada um tem a sua experiência, obviamente, mas que em seu lar, que em sua família, que na sua vida prevaleça esse amor. Um amor verdadeiro, um amor mesmo, não uma conversa fiada. Amemos uns aos outros. Este é o resumo de toda a lei. Amar. Amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, que Deus nos abençoe e que possamos verdadeiramente amar. Aqueles que nasceram de novo são os únicos capazes de entenderem esse verdadeiro amor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, nós te louvamos por esta oportunidade de estar à luz da Tua palavra sendo ensinados e aprendendo com esta palavra maravilhosa, que nós possamos entender de fato o que é o verdadeiro amor e que aquele que vive uma nova vida, que vive para a Tua glória, ele deve viver amando, porque foi alcançado por um amor infinitamente maior. E é este amor que deve refletir em nossos corações, em nossa mente, em nossa vida, em nossas palavras, em nosso testemunho. A nossa palavra ela deve condizer com aquilo que praticamos. Ensina-nos a viver desta forma, a amar e a perdoar aqueles que nos têm ofendido, porque foi assim que o Senhor nos amou e demonstrou a Tua graça, a Tua misericórdia por nós, quando nós não éramos merecedores. Que nós, que não somos merecedores, não nos achemos em condições de perdoar ou de amar aqueles que também não merecem. Nos dê a Tua graça para compreendermos isso e vivermos à luz deste amor verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, queridos.